Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, viu? Que é dolarização de patrimônio. Eu falei, não, você quer me dizer que o teu cliente ultraconservador, ele tem 100% do capital, do patrimônio financeiro dele aqui, em real? Eu falei, não, então desculpa. Ele é arrojado. Você acha que um americano com o perfil do teu cliente ultraconservador, ele teria 100% do patrimônio financeiro dele no Brasil em real? Quando a gente olha o maior banco brasileiro, ele tem ativos por volta de 2,7 trilhões de reais. O maior banco americano, ele tem 3,7 trilhões de dólares. A minha reserva, 100% meu é fora. Que vem para cá é para pagar conta e imposto. E quando aconteceu, a minha reserva de emergência que tá lá, a capacidade que antes era uma reserva de 1 ano e meio, foi para 3, porque o dólar disparou. Você acredita que ainda, mesmo assim, seguir comprando? Não tem uma perspectiva de uma queda de dólar, né? Sabe qual que é o dólar caro? É aquele que eu não comprei ainda. Fala, seus fora da curva, como é que vocês estão? Muito bem-vindos, mais um, né? Tudo é Negócio Podcast. Mais de 150 episódios, estamos batendo 170 e vamos continuar aqui toda segunda-feira. Então, antes de mais nada, não se esquece aí de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, viu? Que é dolarização de patrimônio, planejamento financeiro internacional, mais ainda. Se é em casa, se planeja financeiramente e já pensou em investir fora do Brasil ou até proteger seu patrimônio, já parou para pensar nessas questões? Se vale a pena ou não comprar dólar, vender dólar, será que é muito difícil, é trabalhoso? Só de falar assim parece que é um negócio bem complexo, né? Pra mim pareceu complexo. Então, para mim também parece, mas se for fazer sozinho. Tem isso, né? Então hoje a gente está recebendo uma pessoa que vai desmistificar e mostrar como é que funciona de fato esse mercado. E eu já vou começar agradecendo aqui os nossos parceiros. Antes, né, eu me apresento, eu sou Vinícius Ereni. Eu sou Matheus Galdense. E eu vou falar dos nossos parceiros aqui que estão com a gente há bastante tempo, porque hoje o nosso convidado, ele é um dos nossos parceiros também aqui do programa, e ele vai explicar muito melhor do que a gente explica aqui o que eles fazem, porque é realmente muito curioso. Vou agradecer primeiro aqui a Cervejaria Germânia, que é nosso patrocinador master aqui desse programa, tá com a gente há muito tempo. Hoje a gente vai tomar uma Germânia gelada, tá liberado? Opa, vambora. Tá bom então, hein? Mandar trazer aí uma Germânia gelada. Agradecer, tem QR Code da Germânia. Agradecer também a Vila Nobre Boutique de Carnes, sensacional. O Elton e o Thiago lá estão em reforma, o negócio está crescendo a milhão. Então, cortes especializados ou coisas para o dia a dia, eles conseguem te atender. Agradecer a Sorveteria Ideal, parceiro também de longa data com a gente. Quer ter freezer da Ideal no seu negócio? Tem QR Code, incomodato para aumentar ali o ticket médio, vender uma sobremesa ali na hora que o cliente vai pagar. Enfim, eles estão até em voos da Latam, voos internacionais da Latam, tem sorvete Ideal. Então, já comprova a qualidade aí, né, com grandes parcerias. Agradecer também a Eurico Imóveis, são muito bons no que fazem na parte de assessoria de imóvel aí, quer comprar, quer vender, quer alugar, quer investir em imóvel, quer pegar um lançamento, eles estão por dentro de tudo. Então, chama a Eurico também. Mais alguém? O que você tá vestindo? Falar que o nosso convidado aqui ficou interessado, vai ter que levar presente hoje, hein? Aí sim. Tem presentes não só pro convidado, vai ter, como também tem pra galera que tá assistindo da Consolatio, essa marca aqui que é parceira nossa. Vou falar, eu não tô de Consolate porque eu dei pra um parceiro. O Consolate tem que mandar mais pra cá, viu? O pessoal gostou, falou, é bom mesmo. Eu dei a minha pra ele. Eu preciso de mais que as outras estão lavando. E, cara, é sensacional. É muito bom esse tecido aqui. Ele é muito fresco, muito passando leve. calor com essa outra aqui. É bizarro. Eu não botava tanta fé. Depois comecei a usar, principalmente nos dias de sol. O negócio você coloca, ele dá uma refrescada. E não amassa, né, velho? É tecnologia, né? Principalmente a camisa social. Eu devia ter dado no começo pro nosso convidado, pra ele já estar trajado aqui. Exato. Então, e ele tá sempre na estica, né? Vai gostar da Consolate, eu tenho certeza. Então tem cupom de 15% de desconto com tudo em negócio 15. Aponta a câmera aí pro QR Code, faz sua compra, bota no carrinho, bota tudo em negócio 15, 15% off. Tem uns kits lá sensacionais da Consolate. Então, bora lá que vale a pena. Você que é igual a gente, gosta de camiseta lisa e coisa boa pro dia a dia, é com eles. Certo? Mais alguém que eu esqueci?
Agradecer a Cali Studios, né? Esse estúdio aqui em qual conversamos com vocês aí. Agora eu vou agradecer o pessoal aqui da Fênix, né, que hoje tá com a gente nesse episódio. Então, ele vai explicar muito melhor do que a gente aqui hoje, para você entender essa questão aí de planejamento financeiro internacional. Bom, hoje a gente vai conversar com o André Lacerda, ele que é sócio da Fênix, sócio da Orzus Capital, né? Eles estão nessa parte de planejamento financeiro internacional, proteção patrimonial, tem muitos anos de experiência nessa carreira, muita vivência, muitos clientes, né? Muitos negócios feitos. Então, a gente trabalha bastante. Muito bem-vindo, André. Obrigado, Matheus, obrigado, Vinícius. É um prazer estar com vocês aqui. A gente, como já parceiro do podcast, acredita muito no potencial de vocês, né, do trabalho que vocês fazem, e antes de mais nada eu sou um admirador disso, tá? Então, queria mesmo agradecer vocês pelo convite e pela oportunidade de ser parceiro aqui. Legal. Isso, muito obrigado, Andrezão. E recíproco também, cara. A admiração ela é recíproca. E faltou uma coisa, o cara é mestre do financeiro aí também, velho. Com certeza. Que antes de começar ele tava dando aula, eu vou fazer algumas perguntas de novo que tem que aparecer aqui nesse episódio, porque, cara, muita informação boa. Eu tenho várias dúvidas e tenho certeza que vocês que estão nos assistindo aí, nos escutando, nos ouvindo também, vai ser bem esclarecedor. Na verdade, a gente aprende todo dia. Né? Exatamente. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e a gente, atendendo os clientes, vai cada vez mais acrescentando em conhecimento e estratégia, e aí a gente vai podendo contribuir e colaborar um pouco mais com cada um. Né? Legal. E, cara, André, explica pra gente, o que é, cara, que você faz hoje? A Fênix, a Orzus, o que é? Eu acho que a gente tem que começar pelo nosso propósito, né? O propósito da Fênix, da Orzus Capital, como uma assessoria de investimentos e de planejamento financeiro internacional. Nosso propósito é preservar o patrimônio financeiro das pessoas e perpetuar esse patrimônio ao longo das gerações. Né? Muitas vezes, quando o tema de investimento ou planejamento financeiro vem à mesa, né, a natureza do brasileiro, com a cultura do curto prazo, das altas rentabilidades, as pessoas já são tendenciosas a achar que a nossa atuação é fazer os outros ficarem ricos. Não. Fazer milagre, vamos dizer assim. Não, o que enriquece é isso que a gente faz, que é o nosso trabalho. Né? Planejamento de longo prazo, né? Exato. O empreendedor, ele se torna rico com o empreendimento dele, né? E o que a gente quer fazer é fazer com que essa riqueza que ele acumula, que ele gera, não seja perdida. Né? Então, o nosso propósito é esse, é proteger e perpetuar o patrimônio por gerações. Né? Que legal. Minimizar a perda, que eu vi também no Sim, site, né? Reduzir carga tributária, ter uma estratégia de poder, de forma legal, pagar menos impostos, até mesmo para você se beneficiar mais do teu próprio dinheiro. Né? E isso principalmente internacionalmente. Tudo internacionalmente. Nosso tema, nossa assessoria, ela é além das fronteiras do nosso país. Que por muito tempo, e até hoje, eu costumo dizer o seguinte, o brasileiro ele olha o além das fronteiras para lazer e turismo. Né? Então, exato. Eu vou comprar uma passagem não para ir abrir uma conta ou para fazer um investimento ou para resolver alguma coisa com o gerente do banco ou olhar como que está o meu saldo, como que está meu dinheiro, como que está a minha estrutura financeira. Não, ele compra a passagem para ir fazer compra de sapato, para passear, né, para conhecer outras culturas. Legal, faz parte, né? Mas a gente tem um mundo financeiro à disposição de todos, né? E um outro propósito nosso é despertar nessas pessoas o conhecimento financeiro que tem lá fora e os benefícios que isso traz. Cara, é perfeito isso daí, porque, tipo, você falando isso pra mim, imagino pra... Acho que mais de 90% da nossa população é isso que pensa. Porque se pra ir pra fora já é
complicado. Pô, imagina para abrir contas. Eu tinha essa cabeça, sabe? Falei, pô, se aqui no Brasil já é difícil, imagina você fazer algo assim no exterior. É possível? Completamente. E a gente tem até alguns cenários bacanas. Tem uma história que a gente levou antes, há um tempo atrás, e não é um passado muito distante. Tinha que se ir até nos Estados Unidos, por exemplo, para abrir uma conta bancária, né? E nós levamos uma cliente dona de 3 usinas, então imagina o patrimônio, né? Patrimônio bilionário. E a pessoa que viaja 3, 4 vezes por ano para fora, visitando outros países, Europa, Estados Unidos, Ásia. Tem conhecimento já. Tem. Né? E a gente imagina que tem. Só que chegou lá, a hora, abriu a conta, a gente saiu do banco para ir almoçar. Ela virou e falou, nossa, eu não sabia que eu podia abrir uma conta. Eu sempre venho para cá, eu sempre quis. A gente virou para ela e falou, o dinheiro que você tem, você pode comprar um banco. Você pode ser dona de um banco, não só ter uma conta. Percebe? Então, falta de informação. Falta de informação. E também entra um pouco naquilo que eu falei aqui no começo, né? O conhecimento, ele coloca barreiras, né? A falta de conhecimento. E aí você cria barreiras na sua cabeça que, assim, só da gente fala, puta. Hoje tá desmistificando um pouco o investimento em ações fora do Brasil, né? O advento aí das fintechs com as contas globais, ela, de certa forma, democratizou o acesso a você ter dinheiro fora, né? Então, aquilo que parecia antes complexo, de eu fazer uma remessa, mandar um dinheiro para fora, né? As fintechs tornaram isso uma coisa comum. Mas as pessoas ainda não se dão conta. Quando você pega de uma dessas fintechs que você transfere da tua conta real para a tua conta dólar, que é uma operação instantânea, né? Ali você está fazendo uma operação de câmbio. Você está contratando uma corretora de câmbio, fechando o câmbio, enviando o dinheiro para a corretora e a corretora está colocando numa conta tua que é em outro país. Isso em milésimos de segundos, né? Instantâneo. Num clique, né? Clique. No caso. Mas você fez uma operação de câmbio, recolheu o IOF, a Receita tem a informação de que você tem a disponibilidade lá fora e efetivamente teu dinheiro está em outra moeda, em outra jurisdição. E a gente acha que é só converteu ali, né? Não é uma operação de câmbio. Perfeito. Isso que dá um pouco de receio. Para mim, sempre eu digo para as pessoas, se não tem alguém, se não tem uma empresa ou um parceiro por trás. Eu acho que, falo por mim, assim, saber se é um dos maiores receios, assim, antes eu tinha de, tipo, fazer lá fora, mas se aqui no Brasil já é difícil, às vezes você vai, esses bancos digitais que não tem uma sede, às vezes, vamos dizer assim, você vai ligar, já é complicado, imagina lá fora, sem ter alguém que tenha o conhecimento, né? Acho que essa, pra mim, era uma das coisas mais... Só que, cara, antes eu queria saber um pouquinho mais sobre você, queria que você falasse, porque tudo que eu faço de negócio, normalmente eu tenho uma pessoa ali por trás que ela me passa a segurança da empresa. E você é um expert já no mercado financeiro. Conta um pouco aí da sua história e como que você chegou até a Fênix. Na verdade, o expert é por sua conta. Não, a gente aprende conversou todos os dias um pouco aqui e estuda bastante. Ter contado o índice do Big Mac, viu? Depois a gente vai falar sobre isso. Eu comecei minha carreira no mercado de seguros. Em 96 eu trabalhava na parte técnica, prestava serviços para algumas seguradoras e depois eu fui para a área comercial e me apaixonei pela área comercial, me apaixonei pelo mercado, né? E querendo ou não, poucas pessoas fazem essa relação, mas o seguro ele faz parte do planejamento financeiro, porque ele é um dos pilares da estrutura financeira de qualquer pessoa. Né, o seguro ele preserva o teu patrimônio, ele garante que você não tenha perdas. Então, sempre fez parte do tema da proteção financeira o seguro. Seja do teu patrimônio imobiliário, seja da tua vida, seja das tarefas que você tem. E isso foi correndo o tempo
E eu comecei a ser um entusiasta, gostar da parte de investimentos. Eu lembro que o brasileiro ainda não tinha. O acesso à Bolsa de Valores é uma coisa recente. Bem recente, entendeu? né? Nos Estados Unidos é secular já, né? Exato. Já é muito tempo que o cidadão comum tem acesso Se fala em aos investimentos, né? e mercado de capitais, né? Mas quando começou a se considerar isso, eu lembro que a Folha de São Paulo, ainda na época da internet, que fazia barulhinho, né, de escada. Eu lembro, eu peguei. Era sábado à noite, que era mais barato. Você tinha que entrar no horário. Eles tinham já o simulador de ações, né? Que você comprava, você abria uma conta fictícia, você tinha o saldo e você operava, né? Compra, venda. Puta, eu brincava, adorava fazer isso. E aí teve uma corretora de valores que abriu o primeiro home broker, né? Depois essa corretora foi comprada por um grande banco aqui e eu abri conta, então isso era legal. Você eu gostava do tema mesmo aqui no Brasil, no comecinho, de investimento. E aí vinha acompanhando, estudando, né? E foi engraçado que durante a jornada, minha jornada no internacional, ela é mais recente, ela é de 2012, né? Estou completando 12 anos. E eu fui através do meu maior cliente na época da carteira da corretora. Ele já tinha uma estrutura financeira internacional dentro do ambiente mais seguro e mais regulado dos Estados Unidos. E ele precisava resolver uma questão. Ele estava se separando e o beneficiário era a ex-esposa e ela exigia que ele se mantesse beneficiário, né? Entendi. E aí ele falou, eu não perdi o contato do agente que fez para mim, eu preciso que você resolva isso. Fui lá, resolvi, adorei o conceito do negócio. Você foi até o exterior nessa época ou não? Não, ou daqui mesmo? E o impressionante foi isso, eu consegui tratar tudo daqui. Eu falei, funciona. E aí me despertou interesse, né? Eu consegui resolver. E o engraçado é que eu mandei um e-mail em inglês, voltou em português, eu falei, os caras estão preparados, né, bicho? Que aí você fica isso em 2012. pensando... 2012. Achando que tudo é difícil, né? E não é, bicho. Aí eu consegui resolver, falei, eu gostaria de conhecer melhor sobre isso. E deu uma semana, o meu que me convidou para ser sócio da Fênix, o Pazin, que ele está há 31 anos nesse negócio. Vou mandar um abraço para ele, Pazin, aqui isso aí, da nossa cidade. Parceiraço. E ele apareceu no escritório em Ribeirão, que eu sou de Ribeirão, né? Ainda tenho a estrutura lá, o escritório da Fênix lá e da Orzus, a base é Ribeirão, da Fênix é aqui em Vinhedo. E aí ele apresentou o negócio. Falei, só que eu, como um técnico e sistemático, eu pedi toda a documentação, li e fui para os Estados Unidos. Aí eu fui conhecer. Caraca, cara. Aí conheci... Aí que foi só a migração da seguradora para mais essa parte de investimento de exterior. Aí eu falei, gostei. Então eu entendi, falei, o negócio é transparente, claro, honesto, correto e justo. Bate comigo, então tem que ser assim, senão não adianta. E funciona. Falei, eu me interessei por isso. E aí vem o segundo lado muito bom, né? Que com carreira profissional, a receita que isso gera para quem se dedica, né? Então foi bacana. O primeiro negócio que eu fechei um grande negócio que me gerou uma receita equivalente a 1 ano e meio da corretora. Ô, louco, seu primeiro contrato? O primeiro. Mas foi muito grande. Aonde manda currículo? Podemos deixar o link. Vai ter o link na descrição do vídeo. Porque o legal é que é comissionado esse mercado, né? Exato. E é em dólar ou em real? Em dólar. Por isso, essa equivalência em relação 2012, eu morei fora em 2014. O dólar era 2 e pouco. Isso. Se fosse hoje, seriam uns 4, 5 anos. Exato, eram uns 4, 5 anos. Então, Caraca. Não é por acaso também que eu me dediquei um pouco mais, né? E em 2017 eu virei a chave e passei a me dedicar 100% para a operação offshore internacional.
E hoje quem cuida da carteira da corretora é meu filho, no escritório em Ribeirão. E, então Pô, ele vai ter que falar dessa parte aí também, como cuidadinho que você fez lá. Não, isso foi por acaso até. Cara, ele veio sem eu forçar nada, não quis. Chegou um momento que ele hoje tem 26 anos. Tava meio desencontrado do que fazer, aí a gente conversou, eu falei, você topa? Ele falou, puta, eu quero. Então vamos embora. Não, oportunidade, cara. Um contrato em 1 ano e meio que você fazia na corretora, na seguradora que você falou. Puta negócio, assim, na minha opinião, desperta. Aí vai da pessoa ter que dar o sangue no negócio pra... E aí a gente eu fui me dedicando, buscando conhecimento, estudando, me aperfeiçoando em todo o ambiente financeiro, né? E aí... Aí chegou até hoje. Chegou aqui. E legal isso que você falou, cara, porque o que te encantou foi o negócio, né? Um negócio que você também achou que era burocrático, foi simples, e também encantou o bolso. Isso é legal de falar, porque, cara, a conta tem que fechar, né? Exato. Em tudo. E isso é uma coisa que você falou. Hoje vocês estão também pegando esse tipo de pessoas. Você falou, a gente bota o link na descrição, você falou que vai ter nessa oportunidade, mas é o que? Pegando pessoas para também serem representantes. Exato. A gente tem um mercado muito amplo para explorar, né, o acesso aos investimentos, ao planejamento financeiro internacional, como a gente acabou de falar, ele é extremamente recente, muito mais do que o acesso ao mercado de capitais. Né? Começou praticamente há pouco tempo, apesar que esse mercado lá fora é extremamente consolidado, tanto da Bolsa de Valores, quanto dos bancos, das companhias seguradoras que também fazem gestão de patrimônio com alguns ativos extremamente conservadores. Data de muito antigo, né? Tudo que chega no Brasil já tá lá fora há um bom tempo, né, cara? É isso, Matheus. O brasileiro, muitas vezes, eu acho que tem o ego meio inflado, que eles acham que tudo que tem aqui é copiado lá de fora. Não, cara. Nós, na verdade, acabamos tendo algumas versões tupiniquins daquilo que já está consolidado lá fora. Exato. Né? E esse é é o grande desafio nosso, fazer entender que, peraí, isso existia lá e já está consolidado antes de começar aqui, né? Porque traz mais segurança, né? Meu ponto de vista, traz mais segurança ainda para o investidor, cara, para quem está entrando nesse mercado. Mas essa visão de segurança também é uma visão muito distorcida para o brasileiro. Porque a gente tem história que é muito engraçado. O acesso a esses recursos, a ter um investimento lá fora, é conhecido já há algum tempo de poucos e de uma massa maior agora, até pelo advento das fintechs, tudo mais, né? E pessoas que têm se dedicado cada vez mais nessa carreira. E a gente, prospectando os clientes, eu tive uma reunião com um assessor de investimentos que faz a gestão de 10 famílias no family office deles, né? Eu falei, tem um ambiente lá fora que tem ativos que são seguros, que são conservadores, né? Que vale a pena você dar uma olhada para diversificar, para perpetuar o patrimônio do teu cliente, né? Custódia extremamente segura, ambiente altamente regulado. Aí no momento da conversa ele falou, então, André, eu achei interessante, bacana, mas tem um problema. Todos os nossos clientes, sem exceção, são extremamente conservadores. Falei, tá, e aí? Não, para pôr dinheiro lá fora. Eu falei, não, você quer me dizer que o teu cliente ultraconservador, ele tem 100% do capital, do patrimônio financeiro dele aqui, em real. No Brasil. Ele falou, Eu falei, não, então desculpa. Ele é arrojado. Ele não é conservador. Vamos mudar a perspectiva, o ponto de vista. Você acha que um americano com o perfil do teu cliente, ultraconservador, ele teria 100% do patrimônio financeiro dele no Brasil em real? O cara falou, eu não tinha parado para pensar nisso. Cara, não teria. Loucura, né? O que oscila aqui no nosso país. Entendeu? André, essa é a principal barreira hoje, porque assim, o teu cliente, cara, quem que é? É o cara
com uma renda já que ele pode ter essa diversificação maior ali, ou não? Isso está aberto para todo mundo? Tá aberto. O meu cliente não. Uhum. Né? Os clientes que a gente prospecta e a gente atua são os clientes de alta renda, são os clientes que realmente têm um patrimônio que possa diversificar com uma visão de médio e longo prazo, tá? Porém, o mercado ele é acessível e democratizado já, entendeu? Então hoje, vou citar, por exemplo, o Inter. O Inter criou a conta global. Hoje você faz a transferência de $5, $10, $20 para ter o dinheiro dolarizado. A hora que você entra na conta global, já tem CDBs, que lá fora são chamados de CDs, né? Do banco, disponível ali para 15, 30, 40 dias, que paga um pouquinho sobre o dinheiro que está lá em dólar. Cara, legal. Então o mercado entendeu? Já está para todo mundo, né? Já, o ambiente já é acessível para todos, né? De acordo com a capacidade financeira, conforme ela vai aumentando, você vai tendo acesso a ferramentas que são mais robustas, que entregam um pouco mais de retorno, que mas você é que consegue legal estruturar coisas melhores. Isso que você está falando é muito legal, porque você estava falando ali com investidores qualificados, né? E eles também têm essa, vamos dizer assim, entre aspas, essa ignorância Exato. Nessa parte de investimento. Então você vê como todas as camadas têm ainda essa barreira, então, né? Da falta de conhecimento. Cultural, né? Acho que isso vem da cultura do nosso país, cara. Quando a gente olha o maior banco brasileiro, ele tem, um dos maiores, né? Ele tem ativos por volta de 2,7 trilhões de reais, né? O maior banco americano, ele tem 3,7 trilhões de dólares. Então, assim, o cara se sente seguro no ambiente infinitamente menor que o outro, um cenário muito mais preocupante em termos jurídicos, financeiros, né? Então, realmente, é a ignorância daquilo que eu posso ter lá fora. E como que é o caminho, assim, dessa quebra pra você, cara? Tipo, principalmente quando você ainda chega, ainda tem esse, tipo, você já deu um baita contorno nessa primeira objeção, mas como que você pensa na pulverização disso, de fato? O nosso grande desafio, eu digo que ele é educacional, ele é vencer uma barreira cultural, né? Realmente do medo. Eu tenho um amigo que, quando eu apresentei para ele a primeira vez a possibilidade de fazer isso, ele falou: André, eu entendi, eu confio em você, eu acredito, mas eu não tenho capacidade cognitiva de achar que o fato do meu dinheiro estar em outro país eu estou seguro. Eu tenho a sensação de que ele estar aqui no banco tá próximo de mim e eu me sinto mais seguro. Cara, é uma sensação. Eu ia falar isso. É sensação. Total, cabeça, totalmente cabeça. O saldo que ele olha no aplicativo é como se na cabeça dele estivesse dizendo assim: puta, minha agência fica ali a 200 metros da minha casa e o meu dinheiro que eu olho aqui no aplicativo está no cofre da agência. E não está. Está na mão de um credor que talvez seja problema para o banco, porque o banco está fazendo esse dinheiro girar em Você crédito. entende bem dessa área. Entendeu? E o mesmo saldo que eu olho na minha conta bancária americana, cara, eu tenho acesso no Apple Pay aqui para pagar o café na esquina, no vizinho do banco dele, entendeu? Andrezão, funciona. Cara, totalmente isso. E eu tô até meio arrependido agora, porque eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. E aí você fala do seu ponto. Eu tinha conta no JP Morgan. Sim, que é o maior banco hoje. Exatamente, nele no Wells Fargo. Eu cheguei a morar nos Estados Unidos em 2014. E pra vir pra cá, eu fui esse ignorante aí, porque eu saquei tudo e encerrei. Falei, não, imagina lá do Brasil, como que eu vou fazer? Vai que eu preciso fazer alguma coisa, que eu pensei em manter uma grana. Eu falei, quando eu voltar, que eu vou às vezes viajar pra lá, né, tudo mais, aí eu já tenho aqui o dinheirinho, não preciso ficar convertendo. Foi uma cagada, né? Só que não conhecia a Fênix nessa época. Porque pra mim,
é isso que eu falo assim, que me traz segurança, cara. Ter um intermediador, ter alguém que tem o contato com lá, que, teve alguma mudança. Andrezão, e aí? Tá 100% seguro. Opa, então sossegado. E é um privilégio, na verdade era um privilégio, porque hoje tem alguns bancos norte-americanos que, se você não comprovar o domicílio nos Estados Unidos, você não consegue mais abrir conta. Hoje tá bem mais difícil, né? Era até essa pergunta que eu ia te fazer, cara. Como é que é pro cara? Tem que abrir uma conta lá? Tem que estar lá? Não tem? Não, como é que é? Apesar disso, de alguns bancos, principalmente pós-pandemia, terem fechado a possibilidade de abertura, existem outros que, ao contrário, abriram, né? Então, hoje a gente consegue ter bancos que atendem os clientes sem precisar ir lá e abrir uma conta. Sem ser residente. Sem ser residente, o cartão chega aqui. Antes a gente falava, a dificuldade vai ser, o sacrifício vai ser passar uns 4, 5 dias em Miami, né, para abrir a conta. E, eu falei, e a gente acompanhava no sacrifício, né? Vocês faziam isso também? Muitas vezes a gente ia junto. E hoje você não precisa. Então tem algumas oportunidades nesse sentido. E uma coisa que funciona hoje bem também são as fintechs. Existem algumas limitações diferentes de banco em termos de volume financeiro. Então, dependendo do cliente, a fintech não atende, né? Principalmente o perfil dos nossos clientes. Então, que acabam tendo transações de volumes um pouco maiores. Então, aí abrem a conta lá. Mas a conta, ela é uma coisa que muitas vezes nem é necessária. Quando a gente faz uma estrutura de planejamento, de investimento lá, de médio a longo prazo, eu não preciso nem ter conta para eu poder alocar os recursos nos ativos. Eu mando direto de uma corretora de valores, de uma corretora de câmbio daqui para a conta de onde eu vou investir. Entendi. Né? E vice-versa. Da mesma forma que foi, volta. Tudo isso, exemplificando, vocês fazem essa assessoria? Toda essa assessoria. Auxiliam também? Vocês fazem a abertura ou auxiliam na abertura? A gente auxilia. Né? A gente orienta, recomenda, discute com os clientes. Tudo parte dos objetivos. Né? Qual que é teu objetivo? Então, a gente customiza a estrutura em que o cliente vai acessar lá fora de acordo com os objetivos, capacidade financeira. Então, passa por tudo. Ou abertura de conta, ou contratação de apólices, ou montagem de uma carteira. Abre-se um leque de possibilidades de investimento no exterior. Bem personalizado também. Ou todas as estruturas, né? Tem cliente que tem o pé em todas as estruturas. Então, o cara tá com pé, mão, se tudo. Tem como, né? Se tem bastante ali, dá para pulverizar e pegar um pouco de cada. Sempre trazendo para o cliente a visão de médio e longo prazo e de preservação de patrimônio. Não muito legal. Promessas de rentabilidades altas, não. Lá fora não é assim que funciona. Né? Lá fora a coisa... tem situações em que você consegue se expor um pouco mais a risco, mais arrojado, mas com o mesmo nível de risco, de possibilidade de perda. Mas é interessante porque é dolarizado, né? Então, mesmo com menos risco, historicamente o dólar nunca caiu, né? Exato. E aí eu queria até que você explorasse um pouquinho disso, porque se for olhar ali, entre aspas, a taxa Selic dos Estados Unidos, hoje está o quê? Em 4%, 3%? 4%. No Brasil é 15% ano, né? E por que lá ainda é mais vantagem do que aqui? Então, aí a gente passa por alguns pontos que são interessantes. O brasileiro muitas vezes não entende o porquê aqui é 15%. Por que aqui um ativo de renda fixa ou um tesouro tem que pagar muito rendimento? Para atrair o investimento. Porque tem risco, tem um negócio chamado prêmio de risco. Se eu não pago bem, o cara não investe. Por quê? Porque eu tenho risco. Você está se tornando um credor de um país que não tem uma estrutura confiável. Para você se expor a risco, tem que justificar, eu tenho que ganhar. Tem que valer a pena. Exato. O retorno é proporcional ao risco que eu me exponho. Então, lá fora eu tenho rentabilidade menor porque a exposição ao risco é muito menor.
eu prefiro ser credor de quem imprime real ou quem imprime dólar. Total. Entendeu? Então é esse o conceito. E muitas vezes as pessoas não têm um conhecimento de uma situação tão simples. Porque para nós é simples, né? Uhum. Eu tô aprendendo muito aqui, tá? Eu sou um pouco dessa pessoa aí. E aí, quando a gente faz um comparativo em relação à capacidade do dólar no tempo e ter um rendimento, mesmo que seja pequeno no tempo, isso é absurdo. Eu falo que é um pensamento contraintuitivo e é. E aí você vê que o nosso trabalho ele é não só desafiador, mas é uma missão. Tem gente que fala, pô, mas vai render líquido esse ativo no longo prazo 5,5%. Porra, aqui eu consigo 15%, tá bom. Vamos fazer uma conta, né? E essa conta eu faço junto com o cliente. Normalmente eu peço para ele fazer o cálculo. E a gente tem lá exemplos do cara que vem investindo ao longo de 15 anos, tá? E veio pagando caro no dólar. O cara pagou todo ano, faz depósito anual, todo ano ele pagou R$6, né? Ele vai ter um valor acumulado com mais os juros de 5,5% ao ano, líquido, tá? Então ele tem lá essa reserva. Quando eu pego o valor dessa reserva e divido ela por $1 30% mais baixo, tá? Daqui 15 anos, a possibilidade do dólar estar 30% mais baixo que hoje é extremamente remota, né? Sim. Em reais, ele tem mais dinheiro do que o que ele pagou pela moeda caro ao longo desses 15 anos. Cara, é difícil assimilar isso. Agora entendi o que você então, falou. ou seja, o cara investindo 15 anos em dólar lá fora, com uma taxa 1/3 da daqui. Isso. Ele se você preserva o poder da moeda em 30%. Caraca, se depois ele for trazer isso para real, ainda ele rendeu mais dinheiro do que deixar real. Se ele perder 30% na conversão da volta da moeda, ele vai ter em reais mais dinheiro do que o que ele desembolsou para comprar o dólar. Entendi. Isso graças à valorização também do dólar no tempo. Da moeda e da capacidade de poder de compra que ela mantém. Entendi. Isso é uma questão, né? Mantém o poder de compra o dólar, né? Exato. Você tem esse dado, assim, quanto o dólar historicamente, o crescimento dele perante ao real, você sabe? Assim, você tem esse número, né? De cabeça eu não tenho, mas a gente até tem nas apresentações que nós fazemos para a formação dos agentes esses dados. Eu não sei de cabeça agora, mas tem um exemplo que eu gosto de usar, de 15 anos também. O cara que pegou $100, né, em 2009, pôs debaixo do colchão. Em 2009 ele gastou R$190, estava R$1,90 o dólar. Tá? Hoje, se ele tirar o dólar debaixo do colchão, ele vai ter R$580. 600 pila. Se ele tivesse posto junto uma nota de R$100, junto com essa nota de $100, hoje essa nota de R$100 teria uma capacidade de compra de 13 e poucos reais. Ele pagava 3 litrão. Que hoje o R$100 não tá valendo mais nada. E aí entra, a gente até postou esses dias a questão do poder de compra do real ao longo do tempo, né? Em 2000, que aí entra a história do índice Big Mac. Em 2000, no McDonald's, com R$5 você comprava um Big Mac. Em 2010, uma batata grande, com os mesmos R$5. Hoje, uma casquinha. E em dólar isso? Nossa, cara, exatamente em dólar, hoje, você compra o equivalente, você vai continuar comendo um Big Mac. Entendeu? Exato. Os Estados Unidos... Não mudou, vamos dizer 20 assim. 20 anos atrás a Coca-Cola era $1, 20 anos atrás, hoje continua sendo $1. Tinha uma conhecida italiana que ela falava isso, ela namorava um brasileiro amigo meu e via cada 6 meses pra cá. E, pô, o que acontece? Toda vez que eu venho, os restaurantes cada vez tá mais caro, isso, aquilo, tipo, lá na Europa,
o preço continua, o restaurante dá no mesmo... Cara, e é engraçado porque tem o índice Big Mac, que é uma referência mundial para você entender a perda do poder de compra da moeda local, né? Não, isso é muito foda. Que você falou, eu não sabia desse índice, velho. Quanto hoje você precisa para comer um Big Mac versus há 15, 10, 20 anos atrás. Tem quase no mundo inteiro e, tipo, você consegue mensurar até mesmo quanto custa o alimento naquele país, né? Exato. Quanto subiu de custo, pensa assim, quanto subiu de custo pro McDonald's, né? Essa é a real, a inflação, né? O controle de inflação. E é muito louco isso, André, porque é um jogo, baita jogo de número, né? Pra mostrar pra pessoa que vale a pena essa dolarização. Mas não é isso, só isso, né? Porque assim, olhando o número, a rentabilidade aqui no Brasil parece ser maior, né? Melhor. Porque tanto que tem até, sobe a taxa de juros, vem um volume estrangeiro também para o Brasil. Sim, né? Justamente a parte de risco, a parte que o estrangeiro quer especular. Né? Então, a parte que eu posso expor a risco, eu vou comprar ativos de maior risco para eu ter maior retorno. É a diversificação, é o balanceamento de carteira, o balanceamento de investimentos. Então eu tenho que diversificar. Inclusive, quem está no ambiente seguro diversifica se expondo a risco. Porém, é a parte uma fraçãozinha pequena, ali, né? Não é o que nós fazemos. A gente deixa praticamente tudo no risco, sem ter essa consciência de que eu estou com todo o patrimônio em risco. Né? A gente vive no risco, né? E não se dá conta disso. Então, mas é uma questão cultural mesmo. Legal. Eu trabalho isso já com a minha filha. Eu dou lá o dinheiro para ela todo mês, ela está fazendo faculdade, e eu falo, 10%. Vai lá, compra o dólar e põe na conta, deixa em conta. Mas o dinheiro vai ficar parado. O dinheiro em dólar não está parado. Mas você aconselha isso até para, vamos dizer assim, investidores mais iniciantes e tal. Tá comprando dólar, cara? Você acha que esse é o caminho? Mesmo agora o dólar deu uma baixada, mas já chegou a 6 e pouco, 6,50. O que você acha disso? Até em todas as camadas, você acha que o caminho é sempre comprando alguma coisa de dólar e tal? O que você indica? Sempre. Quanto mais, melhor. Tá? Já se passou o conceito de que eu preciso ter pelo menos 30%, 25% do meu patrimônio financeiro dolarizado. Não, hoje, se você puder ter 90%, é bom para você, porque você tem acesso ao recurso através de cartão de débito, cartão de crédito, Brasil, então você pode usar, pode usar diariamente. É que o câmbio inverso prejudica. Quando você compra um preço, quando você usa um cartão, você está no preço de venda, então você pode ter uma perda, né? Uhum. Então, o que a gente recomenda é assim, tenha o dinheiro do dia a dia na moeda local e a maior parte possível investida em dólar. Totalmente. Né? Porque a rentabilidade vai te entregando a compensação desse câmbio inverso. Legal. Né? Mas mantém o teu poder de compra. Mas não necessariamente só comprar dólar e investir em dólar. Investir, não comprar e pôr no cofre, como se fazia antigamente. Né? Num passado não tão distante, o conceito de se ter dólar era esse, comprar papel e guardar em casa. Perfeito. Entendeu? O investimento em dólar pro brasileiro era isso. Não, tem muita gente que faz isso. E mesmo assim, você vendo que, o dólar é alto, vamos dizer assim, você acredita que ainda, mesmo assim, seguir comprando? Não tem uma perspectiva de uma queda de dólar, né? Sabe qual que é o dólar caro? É aquele que eu não comprei ainda. Essa eu aprendi e eu uso, viu, aqui. Essa é a nossa máxima. O dólar caro é aquele que você ainda não tem. Cara, mas isso mesmo, ano retrasado, 4 e pouco, acho que a gente mesmo, quando você viajar, eu vou esperar baixar um pouquinho pra comprar, tá 6 hoje, velho. Eu fui pros Estados Unidos na pior era, eu peguei 6,50. Pior que você acha, né? Vamos ver ano que vem como vai até o momento foi o pior. Agora, se você comprou pra ir... Não, eu passei no cartão de crédito e paguei depois. Pior ainda. Então. Mas eu falo assim, você se torna refém do preço do dia. Quando você tem o hábito de todos os meses comprar um pouco, você faz preço médio.
Então, talvez você teria ido viajar com dinheiro na conta para usar o cartão de débito lá a 5,70, 5,30, porque você veio comprando. Já faço isso. Entendeu? Vou viajar, já começa a comprar, a comprar. É isso. Então tem que se tornar um hábito. E muitas vezes os nossos clientes, quando a gente faz um planejamento de aportes e de investimento anual, que a gente tenta trazer para a própria estrutura ou a característica do americano, né, que é o planejamento anual, não mensal como é o nosso aqui. Eu recomendo, eu falo, pô, abre a conta e vai todo mês especulando o preço da moeda, vai depositando. No dia do aniversário do teu aporte, você já está com o dinheiro lá, você não vai ficar refém da cotação do dia. Né? Então isso já gerou uma vantagem de ganho financeiro. Né? Você pagou menos. Para mim, acho que até para a mente e para o coração de quem não está acostumado a fazer isso, porque, cara, senão vira né, você, pô, vai lá, pode ser que deu aquela queda ali na semana e tal, pode ser que esteja alto, você fazendo preço médio. Da última vez foi isso, cara, eu fiquei super feliz que eu consegui, que bem nas últimas semanas disparou. Eu falei, nossa, tive que comprei um pouco ainda, porque, tipo, é isso, né? Você vai chegar. Essa tá falando isso, do cartão é a pior coisa. Porque não, mas é porque depois foi IOF, isso, aquilo. Então, eu tinha 0 IOF nessa condição do cartão, então foi um bom negócio. Essa foi bacana, você já aliviou uma tinha cashback de IOF, então, porra, me aliviou demais, entendeu? E na época eu não tava tão planejado pra ir, não dava pra ir comprando aos poucos. Então, puta. E a minha expectativa é que quando fechasse a fatura, ia estar mais baixo. Não, nunca tá, né? Não tava, né? Entendeu? Porque eu fui no auge mesmo, cara. Aí tem o preço médio. Fui no auge mesmo. Então eu falei, cara, minha expectativa, não vou comprar dólar agora, que eu acho que vai baixar. Tá muito alto. E subiu mais. Entendeu? Muitos clientes acabam falando, eu acho que vai baixar, então eu vou esperar pra começar. E eu mando pra ele uma caveirinha. Assim, aí quando ele volta... O último que tá esperando o dólar baixar pra começar a investir. Aí quando ele volta, ele fala, André, nunca mais faço isso. Eu só vou direto no conselho da FED. André, agora me fala uma coisa, onde eu assino, velho? Eu preciso me dolarizar, cara. Não, assinatura eletrônica. Depois você vai receber no computador. Cara, e vai você perguntou se você indica tudo, pô, você fala pra sua filha. Pra mim, é uma das maiores validações disso aqui, você faz pra sua filha. Imagina, tenho certeza que você não deseja nada de mal pra sua filha. Tanto ela quanto meu filho já sabe quanto que eles vão ter na aposentadoria deles em dólar. Cara, isso é uma coisa interessante. Eu vou fazer uma simulação, tá? Quero investir com vocês. Então, pelo que você falou, que eu entendi aqui no contexto, são 2 pontos. O primeiro, uma coisa é você comprar dólar e deixar lá, que já é muito interessante. Outra coisa é você comprar o dólar e investir ele lá, certo? O mais importante de tudo isso é qual objetivo você quer atingir. Importante. Entendeu? A gente trabalha minha filha, tem uma filha de 4 anos. Dessa forma. Vou falar esse objetivo, entendeu? Meu objetivo, cara, é chegar lá, ela ter um respiro. Ela vai ter que ralar, vai ter que trabalhar. Ela não vai ter herança, não. Ela vai ter que ter um respiro aí para poder ajudar em estudo, isso e aquilo. Então, aí todo planejamento, quando a gente fala de uma criança de 4 anos, primeiro eu tenho que perguntar qual que é o teu. Porque você vai chegar numa idade de velhice mais cedo que ela. Teu gás vai acabar primeiro que o dela. Então, você já projetou aquilo que vai ser suficiente para você ter tranquilidade para poder acompanhar ela ou poder ajudá-la. Beleza, já fiz o meu, aí eu vou olhar para ela. Perfeito. Entendeu? Porque ela vai ter a jornada financeira dela. Você vai ter que fazer 2, então, porque o meu fiz mal ou menos, assim. Isso. E normalmente é isso. O pai se preocupa mais com o filho e não olha para ele. Sendo que ele está num momento que ele vai chegar mais cedo, ele vai ter necessidade maior que ela antes. Você tá certíssimo, cara, porque eu virei essa chave recente. Se eu não estiver bem, jamais ela vai estar. É a história da máscara do avião, né? Que eles orientam. Primeiro você põe em você para depois você ajudar quem está do lado. Né? Se você for ajudar quem está do lado primeiro, você vai morrer. Exatamente. Não, exatamente. Então, se você não estiver respirando, como é que você vai ajudar quem está do lado? Para você poder ajudar ela, você tem que fazer primeiro em você. Exato. Entendeu? Então, percebe, são vários conceitos que a gente vai trabalhando para poder chegar no planejamento ideal e até mesmo na ferramenta que vai atender a necessidade de cada um. Porque são várias, né? Então, a gente atua... lá são 3 ambientes, eu costumo dizer, que é comum aqui
que são dos bancos, o da Bolsa de Valores e das seguradoras. Todos eles têm ativos e ferramentas para se fazer o planejamento financeiro, que vai, de novo, de acordo com o objetivo que você tem e o tempo, né? Quando a gente pensa em tempo e dinheiro, são os dois fatores que influenciam no planejamento. Se eu tenho mais tempo, eu preciso de menos dinheiro. Se eu tenho mais dinheiro, eu preciso de menos tempo. Então, quanto mais você tem de um, menos você precisa do outro, né? Então, quanto mais cedo, melhor começar. Totalmente. O esforço é menor, né? Então, é uma coisa que lá fora se aprende na escola, né? Começa cedo porque o esforço vai ser menor. Cara, exatamente. E aqui se demora mais. E André, que animal. Baita aula, cara. O legal é assim, que vocês atendem um cliente ali, AAA, igual você falou, mas você tá trazendo conceitos que servem para qualquer camada ali que queira realmente começar a dolarizar. Exato, e qualquer idade, né? Exato. E, cara, vocês fazem também, até que apareceu ali agora, ó, e da blindagem patrimonial. Queria que vocês explanassem um pouquinho mais o que é, cara, pro cara que, puta, vou deixar aí pros meus filhos, meu patrimônio e tal. O que é essa blindagem patrimonial e o que dá para explorar nisso aí? Quando a gente fala de blindagem, já é um termo até que eu particularmente eu não gosto muito de utilizar, porque nem tudo você consegue ter 100% de eficácia, né? Mas quando a gente pensa no ambiente em que e aí entra no que a gente gosta, né, de falar de empreendedorismo, de negócio, né? O ambiente para o empreendedor no Brasil, ele é feroz, né? Então você tem altos riscos trabalhistas, altos riscos tributários, fiscais, as regras mudam, as alterações de imposto são muito grandes e acontecem o tempo todo. Então eu tenho um advogado parceiro nosso que ele falou isso uma vez e virou um mantra aí para muitos, né? O Brasil, nem o passado, até o passado é incerto, quanto mais o futuro, porque ele fala, eu oriento o cliente a recolher os tributos da cadeia produtiva dele hoje, de acordo com base na lei. A lei muda lá na frente, retroage, então o que eu fiz lá atrás está errado. E o cara leva multa, porque fez errado aquilo que fez certo na época. Não, é coisa de louco, entendeu? Cara, é coisa de louco. Então quando a gente fala sobre isso, trazer a consciência para o empreendedor que ele tem que deixar em risco o negócio. Ele não precisa se expor a risco. Porque quando o negócio é afetado por uma ação trabalhista, por um problema fiscal tributário, o maior risco é isso comprometer o pessoal dele. Então, quando você estrutura algumas ferramentas que a gente utiliza lá fora, eu estou pelo menos preservando ele na pessoa física. Uhum. Esse dinheiro vai ser difícil de ser alcançado, né? Mas é para quê? É para te preservar. Não é para driblar fiscalização, não é para fazer nada errado. Não, eu quero preservar a tua sanidade financeira caso o ambiente onde você está exposto de negócio, que é feroz, possa te comprometer. Então é isso. Legal, então assim, na prática, por exemplo, eu tenho um negócio, eu tive algum problema ali e eu tenho investimento no exterior, isso não é afetado diretamente? Dependendo da estrutura que você tem, da ferramenta que você usa, dificilmente vai ser afetado. A gente não pode bater que 100% você está blindado, né? Mas você vai ter barreiras a serem ultrapassadas que vai dificultar o comprometimento disso que é teu, entendeu? Do acesso a isso. Então a ideia, quando a gente fala isso, na nossa estrutura de blindagem ou de proteção patrimonial, é a proteção da pessoa, do dinheiro dela, que o negócio tem que proporcionar, né? Porque ele já emprega esforço, dedicação,
tempo para o negócio acontecer, né? Então a gente diz, faz o negócio te dar pelo menos isso para que você no futuro esteja protegido e com capacidade de renda. É muito interessante, André, que parece assim, né? Isso até soa, dependendo como ele andar, que é algo errado, né? Mas na verdade é o que você falou, a gente tá tão exposto empreendendo aqui que é uma proteção. Você não sabe o que pode acontecer que vai te prejudicar, né? E a gente se dedica tanto, né, com tanto afinco pro negócio dar certo, com as pessoas, da vida, cara, o sangue. E a gente esquece que o negócio tem que dar um retorno para nós, né? Que seja pouco, mas e que esse pouco não esteja no mesmo risco em que o negócio está. E aí não tem outro caminho que não seja criando essas barreiras. Lá fora você tem mais proteção nesse sentido. Aprender a jogar o jogo, né, cara? Eu falo, do mesmo jeito que tem essa parte que pra mim, eles colocam tanta burocracia, tanta coisa justamente pra gente não conseguir entender. Porque é isso, aí muda, você não sabe, não tem uma notificação muitas vezes, tal. Então, são barreiras que criam justamente pra proteger, vamos dizer assim, o cliente, às vezes até de um efeito... Como tem um cara que eu acompanho que eu admiro muito, o Lázaro, ele fala muito isso, um efeito, acho que é efeito borboleta. Que é... Cara, é um efeito que acontece pandemia. Que ninguém estava preparado. Muitas vezes não foi culpa do empresário. Mas imagina, trava todo o patrimônio dele, que é às vezes aquele recurso que ele tem para fazer o negócio voltar, tudo mais. Pô, então essa blindagem, essa barreira é excelente. Às vezes ele consegue tirar o recurso ali, injetar novamente no negócio, exemplificando, né? Mas você usou o exemplo perfeito. É uma situação que não está no controle de ninguém, inesperada, né? E que gerou um impacto absurdo. Eu uso o meu próprio exemplo em relação à pandemia. Nosso negócio é tete a tete, não é vídeo. Assim, na minha história de 12 anos no negócio, eu devo ter fechado 3, 4 virtualmente. Entendeu? O resto é tudo visitando, rodando. Isso é raiz, cara. Não, eu falo com o André, tem dia que ele tá lá em Mongaguá, de repente ele tá em Ribeirão, aí ele tá em Vinhedo. Quanto tempo a gente demorou para conciliar, né? A agenda. Legal, cara. É difícil de ouvir isso hoje. Hoje todo mundo, reunião presencial. Não, seria legal, prático, mas não é. Para nós mas não eu adoro. O que tem que ser o calor, cara? E parou. Não fiz. O que eu fiz até março, igual quem fez. De março para frente. Só que o que é legal? Que aí entra isso. A minha reserva, tudo bem, eu tenho 100% meu é fora. 100%? 100%. O que vem para cá é para pagar conta e imposto. Eu tinha certeza, eu ia perguntar isso para você. Se o negócio é tão bom aqui, então prova de novo. Minha despesa é aqui, né? Eu trabalho aqui, então eu gero caixa de lá para cá, pagando imposto tudo certinho, mas fica lá, né? E quando aconteceu, a minha reserva de emergência que tá lá, que é simplesmente na conta, não está investido em nada, é dinheiro em conta. Ele tem liquidez, né? A capacidade que antes era uma reserva de 1 ano e meio, foi para 3, porque o dólar disparou, né? Então, assim, não trabalhei, mas poderia ter ficado 3 anos sem trabalhar. Você ganhou dinheiro sem trabalhar. Queria já ter te conhecido naquela época, André. Não me comprometeu financeiramente. Então, isso é legal. E foi pensado, isso é o mais legal ainda, né? Foi planejado. Não, obviamente, você não planejou que tivesse essa epidemia mundial. Mas, cara... Mas o fato de estar posicionado ali fez toda a diferença. Pode ficar até dando amanhã, dando exemplos benéficos disso daí. Sim, tem números. Agora, em relação a essa questão que a gente estava falando da blindagem, muita gente se estruturou com abertura de empresas offshore fora para poder tentar proteger o patrimônio financeiro dos riscos aqui, né? Legal. Offshore, explica até pra galera. Tudo que é fora do país de domicílio teu é offshore, é além da fronteira, né? Então, quando você vai lá para fora,
normalmente para você fazer os investimentos e também ter uma inteligência tributária, porque os impostos lá fora são altos também, né? Principalmente para estrangeiro, não tem teto de isenção, então tem algumas coisas que você tem que se proteger. Então, as instituições financeiras normalmente orientam você abrir uma empresa em outra jurisdição para que ela seja dona do dinheiro que vai ser investido. Desse imposto. Né? A consequência disso é? Eu abri a empresa num paraíso fiscal, que nada mais é paraíso fiscal. Por quê? Porque é uma jurisdição, um país onde você tem benefício tributário. Interessa para eles ter dinheiro lá, independente se a tua empresa vai operar ou não. E para atrair isso, assim como no Brasil eu preciso de juro alto para atrair investimento porque eu tenho risco, lá eles te isentam do imposto para você ter o dinheiro, para levar o dinheiro. Às vezes lá. Até de rastreabilidade também, né? Se esse dinheiro é lícito ou ilícito e tudo mais. Ilícito não vai ser, porque o trânsito é de dinheiro lícito, é tudo via Banco Central, então está tudo registrado. Né? E o compliance lá é mais rigoroso do que aqui. Entendi. Então, uma das coisas que se checa é a licitude do dinheiro. Então, mas isso é curioso mesmo, porque tipo, não tem coisa que eu vi na TV, tá, André? Sou um pouco ignorante. Tipo, sei lá, grandes criminosos que saem e tudo mais, que levam dinheiro pra lá, mas tipo assim, mesmo assim o cara tem que fazer isso da maneira correta, então. Não. Pra mim, paraíso fiscal era meio que isso, entendeu? Então soa já como algo ilegal de cara. Isso é tabu. Não ilegal. Não, né? Mas eu falo isso. Eu costumo falar isso com os clientes, que foi criado um estigma por brasileiro de tudo que é offshore é errado. É criminoso. A minha conta era offshore, então. Isso, exato. Mas você nem sabia. Mas por que isso? Os benefícios que você tem lá fora de privacidade, de fiscal, de não acesso, quem que se vale desses benefícios? Os caras que fazem coisa errada. Entendi. Entendeu? Agora, por isso pegou essa... É que você sempre nivela por baixo, né? Quando vem à tona alguma situação criminosa relacionada ao financeiro, algum crime financeiro, crime fiscal, normalmente o dinheiro do criminoso, ele não está aqui, ele está lá fora, porque é mais difícil de ser rastreado, é mais difícil de ser acessado, entendeu? Então quem deveria se valer disso, que é o trabalhador honesto, mandando dinheiro de forma correta e tendo a proteção dele em função dos riscos que tem o empreendimento aqui, o empreender no Brasil, não, ele fica aqui, cara, exposto, e o cara que faz coisa errada está lá bonitão. Entendeu? Então o que a gente tenta falar é o seguinte, não tem nada de errado, pelo contrário, é necessário para você. Se você quer ter a garantia de que os riscos que você tem no teu negócio não vai te afetar, então é necessário. Só que aí a gente passa pelo apetite do leão, né? Em 2023 surgiu uma nova lei que é a 14754 de 2023, que trata sobre a tributação de empresas offshore. Como é que funciona isso aí? É que eu falo das leis que vão mudando, você não tem alguém para ir acompanhar ali. Vão mudando para não deixar de arrecadar aquela parte. Né? Não, mas como é que era? Tipo, isso antes, eu abrindo uma empresa ali offshore, eu pagava os impostos de lá somente. Que normalmente você vai abrir num país que é paraíso fiscal, que vai te beneficiar em não cobrar imposto. Então você não pagaria imposto, porque você está exposto às regras daquela jurisdição. Até então, tudo certo, legal, perfeito. Tudo legal. Eu fechei o câmbio aqui, paguei o IOF de saída do dinheiro, a Receita tem a informação que eu tenho a disponibilidade lá fora, mas uma vez lá, eu vou estar exposto às regras de lá, seja eu tendo que pagar ou não imposto, mas meu dinheiro está lá e ele está subsidiado seguir lá. A legislação de lá, que muitas vezes imagino que as pessoas daqui não sabem se não tem um especialista junto nessa, né? E aí a Receita olhando para isso falou, não, tem um pedaço, não é só IOF, o cara vai ter rendimento desse recurso que está lá, nós temos que é um recurso arrecadar. É porque é um recurso que saiu daqui, foi para lá e eles estavam, a Receita ganhando só IOF. Só o IOF.
E ela sabe que está lá. E sabe que alguma coisa vai acontecer. Provavelmente vai ser o retorno desse dinheiro, né? Só que aí ela já não tem mais domínio sobre isso, porque não tem jurisdição em outro país. E aí, o que fizeram? Vamos criar uma lei que não importa se a empresa está numa jurisdição que tenha benefício fiscal, que seja no paraíso fiscal. A partir do momento que o brasileiro é dono dessa empresa, que é chamada, eles trataram como uma entidade controlada pelo brasileiro no exterior, tudo que acontecer nela eu vou tributar nele na pessoa física aqui. Então desconstituiu a personalidade jurídica e todo o benefício que o cara tinha e criou a obrigação que não existia, porque eu tô lá, quais as obrigações que a minha empresa, que é sediada num, sei lá, Bahamas, por exemplo. A minha empresa tem obrigações com o fisco de Bahamas e não mais com o fisco brasileiro. Então, o Brasil fez o seguinte, não importa que a empresa está lá, você é dono dela, você vai responder na tua pessoa física aqui. Então, todo rendimento que a tua empresa de lá tiver, não importa para mim se você tem benefício fiscal lá, você vai responder na pessoa física. Desculpa, puta de uma sacanagem, na real. Mas ela tem controle disso? Tipo, você tem que, porque eu imagino não deve ter tanto contato, né? Tipo, exemplificando que você usou Bahamas. Aqui, você mesmo tem que declarar aqui pro Brasil? É uma obrigação. Criou-se uma obrigação. Se você não declarar, você está infringindo a lei. Mas que dá o jeitinho brasileiro, né? Você está descumprindo mas a obrigação que você tem. Eu tenho que declarar o rendimento que eu tive lá, basicamente. Isso. Com o dinheiro que eu mandei, eles sabem que eu mandei 1.000. Sabe que você mandou 1.000. Não sabe quanto você tem, porque não tem acesso a essa informação. Você tem privacidade não, lá. né? Mas criou a obrigação de você ter que declarar. Se você não declarar, você está cometendo um crime de... Mas eu declaro o que eu fiz com esses 1.000. Se eu rendeu mais ou não. Todo ano você vai ter que declarar o que está acontecendo na tua empresa. Eu falo, resumindo, você abre uma offshore para mandar o seu dinheiro para fora, para proteger mais ele, para conseguir reduzir um pouco nessa parte de imposto. Aí o governo fala assim, não, agora você vai ter que declarar através da pessoa física. Entendeu? Exatamente. Puta, cara. Então offshore, vamos dizer assim, já... É uma das coisas que eu tinha notado aqui também, essa nova lei aí, então já fica um pouco mais... Perdeu um pouco da finalidade. Que tinha. Você ainda tem a vantagem de ter dificuldade de uma situação aqui... Criam-se barreiras, vamos dizer assim, né? Acessar, mas criou-se a obrigação para se tributar. E vocês fazem sem ter a obrigação de fazer uma offshore, né? Eu quero investir com vocês ali. O que a gente faz hoje, que é bacana... nós temos uma ferramenta, um instrumento financeiro de investimento lá fora que pode ser utilizado como um benefício fiscal para dedução da base de cálculo. Isso aí eu vou deixar na descrição do vídeo. Quem quiser saber mais sobre esse tema, a gente tem uma consultoria específica para isso. Tem QR Code, mais fácil ainda. Tem QR Code da Fênix aí, aponta e pergunta. Qual que é o nome desse produto? Então, é isso que eu não vou falar. Para saber qual que é a ferramenta, vai ter que entrar em contato com a gente, mas a gente monta a estrutura de mãos dadas com o contador do cliente que tem offshore, porque no fim do dia, quem vai ter que fazer a estrutura e declarar o imposto e contabilizar isso vai ser o contador. Então tem estratégias que junto com o contador a gente desenha para poder ele pagar menos imposto. Escapatória não vai ter que pagar. Para fazer tudo certinho, né? Mas a gente vai fazer de uma forma legal, correta, sem burlar nada do sistema, mas fazer com que esse cliente pague menos imposto e possa ter ainda uma evolução de patrimônio para a próxima geração, que vem em conjunto com o nosso propósito, preservar e perpetuar o patrimônio. Isso eu acho sensacional, André, de assim, você entender as leis, entender as questões tributárias, fiscais, a ponto de você enxergar oportunidades de pagar menos ou economizar dentro da lei, né? Exato. Inclusive, não foi barato, mas nós temos 4 pareceres jurídicos que defendem a tese e mostram que essa ferramenta ela pode ser utilizada assim como dedução da base de cálculo de quem tem offshore. E então a gente não só
tem a estratégia, mas como está alicerçado juridicamente que é legal fazer e tem como fazer. Cara, ferramenta de milhões. Vamos dizer ali, porque você pega um cliente ali, cara, que pô, tem altas cifras investidas, tudo mais, você consegue fazer uma jogada totalmente dentro da lei. Cara, ressaltar, porque eu gosto muito de dizer que você falou, bate muito comigo. Diversificar, ele vai estar diversificando. Diversificando, tudo mais, isso com uma ferramenta que ali pro cara vai gerar um... Essa ferramenta basicamente mostra como ele pode economizar, é isso? Nós mostramos como aplicado isso, ele consegue economizar. Entendeu? E aí a decisão é dele, junto com o contador, de qual vai ser a estratégia, quanto ele vai direcionar para isso, porque também, além de tudo, gera uma diversificação para ele. Entendi. Tá? Isso eu acho legal, vocês deixam muito o cliente muito à vontade, cara. Vocês não falam, não, manda o dinheiro pra mim, que aí a gente vai pegar. Vocês vão sempre acompanhando, muito claro, com muita transparência, entendeu? Exato. E, cara, você tem algum número que você possa falar, não, obviamente não nome de cliente, mas algum cliente que você falou, a gente conseguiu com essa ferramenta economizar X... Não, essa história é recente, porque nós estamos na vanguarda dessa estrutura, tá? Uhum. É nós que fomentamos isso. A lei foi promulgada no segundo semestre de 2023. Foi um presente de Natal para quem tem offshore de 2023. Então, em 2024, ainda saiu uma instrução normativa para trazer clareza em alguns pontos, né? Então 2024 ficou um negócio muito nebuloso, nenhum contador sabia como fazer, alguns clientes não faziam a contabilidade do offshore, porque não tinha obrigação da declaração aqui, do que acontecia lá. Então esse ano agora, na declaração de 2025, que termina em maio, é que os contadores estão entendendo como fazer. Entendi. Né? E aí, para 2020, todo esse ano de 2025 é que nós vamos começar a discutir as estratégias com os contadores para que a partir de 2026 os clientes comecem a ter economia na veia. Cara, então é muito recente. A gente tem alguns casos já em andamento fazendo uma análise, mas que a gente vai conseguir aí reduzir a base de cálculo onde incide o imposto em até 50%, aí dependendo do perfil do cliente também, do risco que ele quer se expor. E cara, isso daí é até uma consultoria para contador, imagino. Porque, tipo, queira ou não queira, pro contador, lógico, é um pouco da área dele, mas ele não deve ter braço para isso daí, para entrar junto nessa, tal. E nem fazia, porque normalmente essas estruturas offshore foram orientadas pelas instituições financeiras, e as instituições financeiras indicaram as estruturas de contabilidade jurídica para constituir essas estruturas. Entendi. Mas que não foram contratadas para fazer a contabilidade e as obrigações que não existiam antes com o Brasil. Então está sobrando para os contadores dos clientes aqui. Né? Nossa, imagina pepino, busca. Chegou uma coisa nova para os caras aí. No link que a gente vai deixar aí na descrição, tem um e-book já nosso com as orientações do que se tem que fazer, se estar alerta, né, que do que é possível, e depois a gente vai abrir principalmente o acesso para contadores e advogados tributaristas para a gente disponibilizar a ferramenta aí para que eles possam prestar um serviço diferenciado para os clientes. Irado, André, que legal. Cara, me fala uma coisa, o principal motivo antes dessa lei, agora que mudou, que a galera abria offshore, era realmente para economizar no imposto? Não só, mas a razão principal é tirar o recurso financeiro da exposição dos riscos daqui. Tá. Entra na mesma linha do investimento e proteção patrimonial no geral, exato, né? Dolarizando, né? Vamos dizer assim. Via de regra, esse investimento financeiro que estava aqui estava na pessoa física. Tá? Lá fora, dependendo da jurisdição, você tem algumas implicações, principalmente sucessórias. O imposto causa mortes, por exemplo, nos Estados Unidos. Ele vai de 18% a 40%. O americano tem um teto de isenção alto,
mas o estrangeiro não. Para você tentar, para você não se expor a uma situação dessa que acontece na pessoa física, você tem que abrir uma empresa e colocar ela numa outra jurisdição offshore Estados Unidos. Mesmo que a tua carteira esteja em ativos da Bolsa Americana, o dono do investimento é uma empresa que está fora dos Estados Unidos, então não está exposta a essa regra sucessória de lá. Porra, fudido, cara. Entendeu? Então é uma estrutura bem que arquitetada. aí dá vamos dizer assim, um falecimento aí, você não cai nesse risco de 40%. Exato, você porque consegue... normalmente os herdeiros fazem parte da sociedade da empresa, né? Então a empresa não morre, o sócio morreu, as cotas passam automaticamente para o... Cara, imagina de dinheiro que não fica, um exemplo, às vezes não retém por, às vezes, uma bobeira dessa. O cara tacou lá 100 milhas... Não se blindou, não fez ali uma consultoria legal, deu alguma coisa, um infarto, ficou 40 milhas para os Estados Unidos. E abrir uma empresa lá, assim, é algo muito burocrático, assim, de jeito que fala, tipo, eu tenho que ser residente, a gente falou do investimento que não é necessário, mas ter uma empresa offshore, Estados Unidos, vamos dizer assim, eu não consigo abrir um CNPJ ali simples para fazer essa transação ali, essa blindagem, né? Abre. Com a Fênix abre. Esse serviço a gente não executa, mas nós temos parceiros que fazem. Mas, cara, eu vou te falar que às vezes é até mais simples do que você abrir uma empresa aqui. Não? Exige muito menos. Mas e custo? Não, talvez até mais barato do que aqui. Tudo é negócio e vai ser offshore, então. Vale a pena avaliar, cara, analisar. Always business. Mas são coisas que tá aí agora. Esse assunto tá no momento, né? Os contadores precisam ficar atentos a isso e a gente tem aí possibilidade de fornecer para eles ferramenta para dar um serviço diferenciado e colocar valor, né, no trabalho. Um a mais, né? Um a mais que eles vão ter ali no escritório. E aí a gente está se dispondo nesse sentido, dar essa consultoria e poder caminhar juntos aí, oferecer diferencial. Mais clientes para a Fênix também, também, né? Lógico, né? E a parceria. No fim das contas, a gente tá empreendendo, tudo é negócio, né? Achou oportunidade nessa mudança da lei para fazer negócio. Exato. Ô, André, fala para mim, cara, que eu fiquei curioso, você comentou no começo, que vai estar no link na descrição desse vídeo, mas como que faz para se candidatar? Quem quer trabalhar com esse mercado, que é um mercado super promissor, dólar, recebe em dólar também? Recebe em dólar. Não exige uma dedicação muito grande, mesmo porque é o que eu falei, o desafio muitas vezes é até cultural e educacional, né? Você conseguir mudar a maneira que as pessoas olham e lidam com o dinheiro, lidam com os investimentos, né? Então não é uma carreira simples, exige bastante dedicação, bastante estudo, mas ela é extremamente atraente em vários aspectos, né? Não só financeiro. Financeiro é consequência. Sim. E a consequência disso ser um ganho em dólar é muito bom, né? Mas você vai lidar com um público que é muito bacana, né? Você vai ter conversas de altíssimo nível, vai falar com pessoas que vão te trazer conhecimento legal. Então, só que é impressionante, cara. São poucos os que permanecem. Mas, cara, para ter sucesso tem que fazer valer a pena, tem que fazer por merecer, não adianta, em qualquer setor. Que é o modelo do americano, né? Meritocracia. Mas vale a pena. E a gente tem toda uma estrutura da Fênix voltada para dar todo o suporte a esse profissional que quer ou fazer uma mudança de carreira ou quer trabalhar, seja part-time ou em tempo integral. Tem muita gente que consegue associar as duas coisas, né? Então, e nós proporcionamos a eles toda a estrutura operacional, back-office, administrativa, treinamentos.
Você falou no começo da conversa que tem uma... esse daí eu não lembro de cabeça, mas tem esse material no... Pessoal que tem... No então, conteúdo tipo, de treinamento. Vocês ensinam, vamos dizer assim, a Phoenix University, vamos dizer assim. A gente forma o agente financeiro para estar no campo. Legal. Uma das atuações que nós temos é essa, é nos dedicar na formação e pega de mãozinha dada, vamos visitar junto para você poder conhecer, se dedicar. E quanto tempo, mais ou menos, isso daí? Ele tá apto? Um exemplo, eu quero entrar, cara, eu gostei. Tem que ser só agente de mercado também, não necessariamente? Não, a gente tem um requisito que é importante, em termos até de conhecimento, para você pelo menos ter o básico para falar, e é uma exigência das instituições também que a gente atua e disponibiliza para nós a distribuição dos produtos financeiros, é que ele tenha pelo menos uma certificação do mercado financeiro ou do mercado de seguros, né? Que é a certificação da SUSEP, mesmo que seja a de benefícios, ou pelo menos CPA 10, que te dá a base de conhecimento do que é o mercado financeiro e dos ativos, né? E o restante é a gente que traz conhecimento para eles, não só no dia a dia, nas visitas aos clientes, mas nos treinamentos que a gente promove também. E o tempo para estar apto, que o Matheus perguntou? Cara, Varia. Vai depender da dedicação da pessoa. Ali, né? Eu digo para você que em um ano a pessoa tem a possibilidade de atingir um patamar de uma promoção para atuar de forma plena, direto com o contrato com a instituição lá fora. E a média de resultado, assim, por ano, de um cara que tá legal, assim, quanto que ele consegue fazer no ano, assim, em média? Cara, depende. É muito sazonal, né? É muito sazonal, mas o ganho em dólar é bastante expressivo, né? Então, a gente tem agentes que acabam tendo aí um ganho, vamos falar anual, né? De mais de 100 mil dólares, 120 mil dólares por ano. Legal. Bota aí. O cara se fosse reais, daria 10 pau por mês. Faz vezes 6 só. Exato. E André, mas é legal isso, você falou uma coisa, cara, que me levantou o questionamento até de você na sua experiência que você tem, lidando com esse tipo de público ali, de investidores qualificados, né? Investidor qualificado que eu falo que tem mais de 1 milhão para investir, né? Como que você vê, na sua experiência, assim, de lidar com esse tipo de público, de vender para esse tipo de público e até de prospectar? Como é que geralmente você usa para chegar? Porque não é um produto que você sai batendo na campainha. Não. Como é que é, cara, essa vivência de venda que você tem? Não é uma lista fria que eu vou ligar e normalmente o próprio cliente que se torna cliente nosso, ele gera essa demanda para nós. Então, o mais eficiente, o mais eficaz é a indicação, é o boca a boca. Né? Mesmo porque a gente não massifica o negócio, o nosso público é nichado. E o cara que acreditou, entendeu como funciona, viu que existe, é seguro, funciona, é claro, é transparente, me traz segurança, ele vai espalhar. Porque ele vai levar. A dor dele, normalmente, eu imagino que é a mesma dor do outro ali, né? Isso, eles vivem... A mulher da usina que você falou. Eu fiz lá, né, a gente tá perdendo dinheiro, deixando tudo aqui, fui lá e 2 dias, tal. Eles se falam, né? E eles vivem as mesmas dores, é exatamente isso. Entendeu? Então, quando o cara acha uma solução que resolve essa dor dele, ele multiplica. E geralmente o que eles querem ouvir, cara? Esse tipo de público, assim, pra dar aquele... aquela virada de chave. Então, você sabe que é surpreendente, né? Normalmente, o cara, às vezes a gente até leva a consciência do cara que ele é rico porque ele tem resultado do negócio dele. Só que muitas vezes o cara quer ouvir que a gente vai deixar ele mais rico. E aí a gente gera um impacto. Ele fala, cara, não tô aqui para te deixar mais rico. Quem sabe ganhar dinheiro é você. Se você não soubesse ganhar dinheiro e nem fosse rico, eu não estaria conversando contigo. Minha função aqui é fazer com que você continue sendo rico e fazendo com que as suas gerações desfrutem disso também.
Entendeu? Mas muitas vezes a expectativa, quando vai se falar de investimento, a expectativa é em altos rendimentos, em alta rentabilidade. Não é isso. Que é a maior cilada de todas. Você vê até jogador caiu esse tempo aí, 10% ao mês. Cara, não existe, galera. Assista esse EP, vou mandar esse daqui pra muita gente, velho. Muito legal, porque você vai contra, vamos dizer, muito que... na pandemia, né, que tinha muito, vem investir aqui, vem jogar ali, vem jogar lá, pô, vai ficar milionário. Cara, você vê que hoje em dia o país do jeito que tá, o quanto tá devendo, principalmente a população de baixa renda, acreditando nessas falsas promessas, né? Não, cara, é impressionante, porque isso acontece. Eu tive um caso em Ribeirão Preto que eu conversei em janeiro com um cliente, patrimônio consolidado, o cara dono ele tem pelo menos 4 empresas no grupo, transporte, indústria química, o cara patrimônio consolidado. E já com uma idade um pouco mais avançada, o cara tava já na faixa dos 60. Então, assim, é o momento de, cara, ele preservar realmente o que construiu e tentar, daqui a pouco, começar a desfrutar, né? E a proposta nossa era essa. Você pega aqui uma parte do teu capital financeiro que você tem disponível, vamos dolarizar ele, sair do risco, porque você é um empreendedor grande, né? E com esse nível de aporte que você vai fazer, eu consigo te gerar uma renda recorrente em dólar para você complementar a tua aposentadoria e ficar tranquilo. E com a garantia de que você não vai ter... Você vai ter uma alocação segura, você vai ter uma rentabilidade que vai... te entregar aquilo que você precisa em termos de renda recorrente, né? E preservar esse patrimônio. Cenário ideal. Ideal. Perfeito. Só que eu não falei o que ele queria ouvir. Aí não andou, não foi. Em novembro, ele me mandou uma mensagem: André, você tem um horário para reunião? Eu falei, o cara acho que deve ter... Aí chegou no escritório, ele virou para mim e falou, depois 2 meses que você foi lá, apareceu um negócio assim, que prometia uma rentabilidade de 16%, 17% ao ano, que podia se tornar 22% ao ano, em dólar, tal. E eu entrei com mais ou menos $250 mil. Cheguei a ter $600 mil na conta, tá? Só que ele foi fazendo as operações, teve que fazer a alavancagem. Hoje eu tô $250 mil negativo. Tem alguma coisa que pode ser feita? Falei, mentira. Verdade. Tem, posso te oferecer um café. Você acha que dá para processar? Falei, cara... Aí ele me contou qual era a operação. Não é uma não era tigrinho, nada disso, mas era uma operação de alto risco, nos moldes de trade, entendeu? Mas uma operação alavancada. É uma operação que quem faz com aquilo que pode pôr em risco. Tudo bem, esse cara não vai passar fome, mas assim... Ele estava desesperado, pelo que você falou. Ele perdeu o que ele tinha de liquidez, então ele ia ter que vender patrimônio, um imóvel para poder repor isso. E fora a sensação, né? Mas, cara, foi lá, eu falei, imagina o arrependimento desse cara. Fala, meu... o que eu te prometi, que na verdade eu não te prometo nada, eu te gero uma expectativa dentro de uma realidade possível e factível, né? Para preservar o teu patrimônio. Você quis pôr em risco, você quis arriscar, mas o que é isso? É ganância. Cara, é muito louco isso, André. E ele vai se não te vendeu, com certeza ele vai te vender. Exato, em algum momento, né? Porque você marcou, cara. E é louco porque, assim, realmente não funcionaria o seu negócio se você fosse realmente uma prospecção muito ativa em lead frio, porque você não ia conseguir essa abertura prometendo a rentabilidade, que é o que o cara quer ouvir de primeiro momento, que entrega, né? É realmente na indicação de quem fez, deu certo, pau vai passando uma escadinha, né? Exatamente. Porque foi o que você falou, o cara olha, não quero isso daí não, me dá pouco por cento e tal. Aí depois que alguém faz e dá certo, né? Porque percentualmente é pouco, né? Aí só que eu também tenho situações ao contrário, né? Que o cara olhou e falou, putz, eu tive 5% em dólar, eu sei que ele tinha feito um planejamento de 16 anos,
Aí ele foi vendo no primeiro, no segundo ano acontecendo a coisa, ele falou, pô, eu vou potencializar isso. Vendeu 3 apartamentos, pôs tudo em dólar, ele vai dobrar o capital que ele ia ter em 16 anos para desfrutar da aposentadoria dele em dólar. E tá líquido, né? Legal. Tá líquido. Né? Entendeu? Tá na mão, né, a grana? Ele fez isso para ele resolveu o dele, certo? Aí ele pegou $100 mil para cada um dos filhos. Ele fez para o filho de 19 anos, esperou a filha fazer 18 anos. Essa rentabilidade que muitos consideram medíocre, né? Essa rentabilidade de 5,5% ao ano em dólar vai entregar para o filho dele sem ele fazer nada. Com 100 mil que depositou aos 65 anos uma reserva de $1 milhão, que ele pode sacar 60 mil por ano sem afetar. Sem afetar nada. Pode dar tudo errado na vida do filho. Pode fazer quantas besteiras quiser. A aposentadoria dele está garantida com pelo menos $1 milhão. E você arrancando 60 mil ainda. Que é a rentabilidade, preservando, né, o capital. Ele arranca 60 mil e ainda preserva a grana. Preserva o capital para passar para a próxima geração. 30 pau mais ou menos mês. Então você percebe, ele resolveu dele, pôs a máscara dele e já deixou prontinha do filho. Cara, e lógico, do neto, porque se esse menino mantiver certinho o capital lá, vai transferir para a próxima geração ainda. Essa é a minha ideia, né? Ensinar a dar vara e ensinar a pescar. E que legal, você deu um exemplo bacana. Você acredita que isso é um caminho? Ele se desfez de imóvel para deixar um patrimônio líquido rendendo no exterior. Exato. Isso você acha que é um negócio bacana? Ou você fala, putz, às vezes é legal um imóvel no Brasil e tal, da sua visão particular? Passa por outra coisa da nossa conversa com o cliente. O primeiro que eu falei é do objetivo, né? Outra é a estratégia. No caso dele, estrategicamente, ele desfez 2 posições que estavam imobilizadas, dando transtorno para ele. Ele tem mais imóveis, ele não desfez de tudo. Mas ele se desfez de 2 que estavam no momento. Pô, daqui para frente tá difícil de alugar esse imóvel porque ele vai estar exigindo reforma dele, ele vai entrar numa curva de tendência de se tornar um passivo e não um ativo. Chegou no pico de valorização, né? Falou, tá na hora de eu realizar isso aqui e ter liquidez. Então é a estratégia. O que a gente faz é discutir isso com o cliente também. Qual que é a melhor estratégia para você? Será que não vale a pena você tá completamente imobilizado? Todo o teu capital tá imobilizado. Que no Brasil ainda é o que tem um pouquinho mais de previsibilidade e segurança é o imóvel, né? A nossa estrutura financeira é muito nova. A nossa moeda tem 30 anos, 31 anos. Né? Diferente do dólar, o franco suíço tem séculos. Né? Então são estruturas financeiras robustas que você pode confiar. O nosso ainda não é confiável. Então o imóvel ainda tem esse cenário, né, de previsibilidade principalmente. Mas estrategicamente vale a pena avaliar. Entendi. Onde que esse imóvel tá? Tá no pico de valorização? Daqui para frente ele pode se tornar um passivo e me dar problema? Não, ainda mais eu falo por mim agora. Cara, ainda mais se for aquele cara que tinha os filhos, totalmente. Entendeu? Totalmente. Pô, quando você ia conseguir ter $1 milhão ali de dólares num imóvel 50 anos? Nunca. Exato. Praticamente impossível isso daí. E dependendo do ativo, da ferramenta que a gente usa, ele ainda promove uma alavancagem de patrimônio para a próxima geração, porque tem ferramentas que trazem ainda um benefício de seguro atrelado à aplicação. Né? Então, ele na falta dele, não fica só o saldo que ele tem no investimento dele. Ele tem uma pólice de seguro que vai alavancar o patrimônio da próxima geração. Ou seja, vai pagar o inventário, vai custear o padrão de vida por um período e vai ser melhor financeiramente. Tudo isso vocês fazem também? Tudo isso. Cara, que legal. André, que aula, cara. Obrigado.
Manda conta aí, quanto for consultoria. Não, a galera aqui, depois dessa, aí tem que chamar a Fênix aí, cara. Cara, pra nós é uma alegria, a gente é apaixonado pelo que faz, não só eu, toda a equipe da Fênix, nós somos admiradores do que nós fazemos, né? Então a gente faz com alegria, com satisfação. Tá? Então a gratidão é nossa de poder divulgar e falar, principalmente com vocês aqui. Sensacional, André. Cara, quer mandar algum recado pra alguém? Aí já faz 1h20 que a gente tá aqui pra mais. Putz, já deu isso, cara. Você vê. Que legal. Assunto bom, vai indo. Recado que você quer dar pra galera aí? Eu queria desafiar as pessoas que não estão satisfeitas aí na carreira, principalmente talvez ou em início de carreira, que ainda não se acharam, contadores, pessoal de mercado financeiro, aposentados. Vou ter indicação para você já, cara. Que tem um relacionamento bom. Desafiar a experimentar, conhecer essa indústria do mercado financeiro internacional, que é uma indústria que traz não só satisfação do cliente, mas também um ganho bacana, a nos procurar, a querer buscar entender como funciona, quais as possibilidades, né? Então a gente vai deixar para isso na descrição do vídeo um link para acessar lá e fazer a inscrição para a gente entrar em contato. E agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer vocês, né, pelo convite, e espero que essa parceria perdure aí por um longo tempo. Né? Com certeza. Com certeza, com André. muito dólar ainda. Não, cara, muito legal, foi muito bom pra gente essa conversa também, cara, que é muito legal. E, pô, somos parceiros, sabe disso. André é clientão lá da Cato também, tá lá direto no restaurante. Não, sempre mandando a fotinho, né? O nosso avaliador oculto lá. O que eu queria falar só também, eu nunca trabalhei no mercado financeiro, mas minha família vem disso, né? Tudo, exatamente. Eu cresci praticamente, cara, CPA 10, CPA 20, tipo, sempre ouvindo esse tipo de coisa. E, meu, parabéns, porque, tipo, muito legal conversar com você. Você sabe de muitos dados, cara. Não teve nada que eu senti que a gente perguntava ou falava que você... E é normal não saber, né? Mas que você, mesmo assim, você sabia e não, cara, ó, isso dá pra ir desse jeito. Você deixa muito à vontade o cliente. E isso, pra mim, é uma das coisas que mais desperta o interesse em estar investindo, entendeu? De tu tá sentindo essa segurança e, meu, você começou com 2 pés no peito. Tipo, não, muito, não sei se você ouviu, mas, não, meu dinheiro tá na poupança. Isso aqui, cara, dolariza, velho. É isso. Minha cabeça tá assim, juro, pra isso, tipo... Não importa quanto e nem quando, tem que começar. O dólar caro é o que você não comprou. A hora que você entende isso, você vai falar, pô, eu preciso comprar, eu preciso ter. Né? E a ferramenta depois chama a gente que a gente customiza. Não, totalmente. Galera, vai investir, quer dolarizar o patrimônio, chama a Fênix, por favor. Isso é um caprichoso também nos kits aqui, viu? Ó, a gente tenta agradar bem os parceiros e os clientes. Tem um presentinho pra você Esse da Germânia também. Pode pegar aí, mostra pra galera, faz uma inveja. American IPA. Essa é boa, já experimentei contigo aqui, hein, Vinícius. O Vadi, ele investe lá, da Germânia? Cara, ainda não conheço, eu precisava conhecer, né? Tô falando com a Gabi agora. Os parceiros daqui tem que ser parceiro nosso lá também. Não, ele com certeza, é um cara super aberto. Tô falando com a Gabi do marketing, agora eu vou comentar sobre isso, cara, ver se a gente faz. Até isso, a gente tá pra fazer um encontro esse ano, do Tudo é Negócio, justamente pra físico. Tem que ser, pra mim tem que ser. Justamente para conectar aí esses parceiros e outros, quem quiser participar também. E a gente degustar uma Germânia no encontro, né? Vai ser Germânia, isso é garantido, cara. É isso aí. André. E de sobremesa, um sorvetinho da Ideal. Ó lá. Perfeito, cara. Se quiser japa, já sabe. E aí você quer render um pouquinho mais lá, quer dar uma diversificada, compra um terreno lá com o Eurico já. É isso aí. Porque tudo é negócio, né? Exato. Negócio é um pouquinho ali, um pouquinho aqui, né? No final das contas, né? É aquela coisa, dá pra deixar todos os ovos na mesma cesta, tem que diversificar. É isso aí. Muito bom. Obrigado, André. Valeu pelo bate-papo, pela parceria, por tudo. Agradecer aí também a todos os parceiros que estão com a gente, a Fênix, a Eurico, Vila Nobre, Germânia, Cali Studios, enfim, todo mundo ideal que faz esse podcast acontecer.
Tem link na descrição, passou o QR Code de todo mundo e quer saber um pouquinho mais de tudo que o André falou, chama a Fênix aí que tem muita coisa legal. Se inscreve aí, não se esquece antes de ir embora, dá o joinha, toda segunda-feira, né? Tem programa aqui, sem falta, certo? É isso, meu parceiro. E, pra finalizar, você já falou, mas galera, quer ganhar dinheiro no mercado financeiro? Dá um toque lá, vai ter o link aqui na descrição, mas você quer mesmo, tá com vontade? Cara, chama no Instagram, bota Qualquer no lugar, Google, né? acha o número, liga lá. Vambora. Quem quer faz acontecer. Faz. É isso. E agradecer também a Consolate, ó. Tudo é negócio 15, hein? Dá tempo lá de pegar a camiseta top, camisa polo. Essa não é, manda mais, Não, a polo da Consolate Consolate é mais legal que essa, porque é um tecido diferente. Polo, camisa, camiseta, calça social, tem agora também. Então, sensacional. Então, valeu, galera. Então, solta a vinheta aí, produção. Falou! Passando para agradecer do fundo do coração a todos os nossos apoiadores que fizeram esse sonho da Kali Studios se tornar realidade. Obrigado por contribuírem e fomentarem o empreendedorismo local. Tamo junto.